Bom, pessoal, vamos falar sobre bactérias agora, beleza? Bem, o que são bactérias? Bactérias são micro-organismos, são seres microscópicos, né, unicelulares, pertencentes ao reino Monera. Por quê? Porque são procariontes. Lembrando, todos os seres procariontes pertencem ao reino Monera e todos os seres do reino Monera são procariontes. Mas, não vamos esquecer, tá, que esses seres procariontes foram separados em dois grandes domínios, o domínio bactéria e o domínio arqueia. O domínio bactéria inclui as bactérias tradicionais, essas que nós veremos aqui hoje, e o domínio arqueia inclui aqueles outros seres, as bactérias ou seres metanogênicos, que sobrevivem a condições muito mais inóspitas, com alta salinidade, alta temperatura. Então são as arqueias, beleza? Tá. O que é um ser procariótico mesmo? Um ser procariótico é aquele que não possui nenhuma membrana que não seja a membrana plasmática. Ele não possui um sistema interno de membranas, não tem um sistema de endomembranas. Então não tem carioteca, não tem retículo, não tem complexo Golgi, nada. O que eles têm em comum com os eucariontes? Bem, a organização básica, tem membrana, tem citoplasma e possuem ribossomos. Então a estrutura comum são os ribossomos, beleza? Bem, além disso, obviamente, tem heterogenético. O heterogenético é um cromossomo único, de molécula circular, que fica numa região do núcleo, da célula, chamada nucleóide. Não tem núcleo, porque não tem carioteca. Tudo bem? Tá. Em relação ao metabolismo, é bem simples, então não tem muito o que aprofundar aqui. Vamos falar então aqui da parte de classificação. Como é que vai ser a classificação das bactérias? Nós classificamos as bactérias basicamente em função do formato da célula. Se a bactéria é redondinha, é um coco. Se ela tem forma de bastão, é um bacilo. Tem forma de vírgula, é um vibrião. Pode ser um espirilo, tem esse formato, forma de tio. Ou pode ser uma espiroqueta, que tem um formato bem mais helicoidal. É menos comum, a gente vê nos livros, inclusive. Cocos e bacilos podem formar colônias. No caso dos cocos, 2 cocos formam um diplococo. Um colar um conjunto aqui linear, tipo um colar de cocos, um streptococcus. Agora, se forma um cacho, é um Staphylococcus. E se forma um conjunto que lembra um cubo, é uma sarcina. Beleza? Os bacilos também formam colônias, mas só formam diplobacilos e streptobacilos. Tranquilo? Os outros não são coloniais. Tá, o que tem então de importante para a gente recordar sobre bactérias para fim de prova? A membrana é igual, então vamos falar da parede celular. Isso é importante. A parede celular bacteriana se difere bastante da parede celular de vegetais, porque aqui a parede é formada por proteoglicanos ou peptidoglicanos. E com relação à organização da parede, vamos ver na próxima slide, em função disso, eu classifico as bactérias em 2 grupos. As bactérias gram-positivo e as bactérias gram-negativo. O que é uma bactéria gram-positivo? É aquela que dá positivo no teste de Gram, simples assim. O teste de Gram é um teste que envolve várias etapas. Então a bactéria vão aplicar um corante púrpura, vão aplicar iodo, fazer uma lavagem, aplicar um outro corante. No final, são 2 resultados possíveis. Saber a descrição das etapas do teste de Gram não é necessário, mas tem que saber analisar o resultado. Então, no final, a bactéria pode ter um tom arroxeado ou um tom que é um rosa alaranjado. Então, tá aqui, ó. Ela pode ficar roxinha ou esse tom de rosa alaranjado. Se ela ficar roxa, é porque ela é gram-positiva. Se ela fica rosa alaranjado, é porque é gram-negativa, certo? Então, uma bactéria gram-negativo, ao final do teste de Gram, vai apresentar um tom rosa alaranjado. E a bactéria gram-positivo vai ficar roxa. Então, qual é a diferença na composição, na organização das paredes celulares de uma bactéria gram-negativo para a bactéria gram-positivo? Olha aqui. A parede celular da bactéria gram-positivo é constituída apenas por proteoglicanos, por peptidoglicanos. Enquanto que na bactéria gram-negativo, além de ter proteoglicanos, a parede celular apresenta ainda uma estrutura formada por uma bicamada de fosfolipídios, uma segunda membrana. Só que essa segunda membrana é componente da parede celular.
Então, ela não tem uma parede e uma membrana, ela tem uma membrana na parede. Então, a parede celular bacteriana, na bactéria gram-negativo, tem proteoglicanos e uma membrana lipoproteica, enquanto que a bactéria gram-positivo tem apenas proteoglicanos formando a sua parede. Então, o corante roxo se fixa intensamente aqui, a bactéria fica roxa, e ali não, então ela não fica roxa, certo? Pronto, bactéria gram-positivo fica roxa, parede formada só por proteoglicanos. Bactéria gram-negativo fica rosa alaranjado, parede formada por proteoglicanos mais uma bicamada de fosfolipídios, uma segunda membrana, que é um componente da parede, certo? Tá, ser gram-positivo, ser gram-negativo, altera no comportamento da bactéria, torna a bactéria mais perigosa? Não. Tá. As bactérias gram-negativas são mais resistentes a alguns antibióticos, né? Porque essa membrana externa acaba fazendo com que a entrada do agente, né, do antibiótico, do princípio ativo, seja mais difícil. Então, bactérias gram-negativas são mais resistentes a alguns antibióticos, são menos suscetíveis ao antibiótico, alguns. Tá? Ok, mas isso não a torna mais patogênica, beleza? Então, bactérias podem causar doenças sendo gram-positivas ou gram-negativas. Então, é um mero critério de classificação. Agora, um aspecto importante é a presença da cápsula. O que é a cápsula bacteriana? É uma camada glicídica que vai ser encontrada ao redor da parede em algumas bactérias. As bactérias com cápsula são mais patogênicas, aí sim. Por quê? A presença da cápsula torna a bactéria menos suscetível ao ataque das nossas células de defesa. Então, a bactéria capsulada é mais dificilmente reconhecida como estranha por nossas células de defesa, portanto, ela tem mais tempo para agir e para causar o problema, para causar a doença. Enquanto que a bactéria sem cápsula é rapidamente identificada, atacada, então o risco dela causar um problema é menor. Então, bactérias com cápsula são mais patogênicas, bactérias sem cápsula são menos patogênicas. Beleza? E com relação à reprodução? Pois bem, reprodução bacteriana é assexuada por divisão binária ou mitose bacteriana. Mas existem mecanismos de variabilidade genética em bactérias. Quais são esses mecanismos? Além da mutação, que é um mecanismo padrão para qualquer ser vivo, temos aqui 3 mecanismos que podem gerar variabilidade genética em bactérias. Quem são eles? A transdução, a transformação e a conjugação. Transdução acontece quando, por meio de um bacteriófago, vimos na aula de vírus, então um bacteriófago introduz na bactéria um pedaço de DNA de uma outra bactéria. E esse pedaço de DNA, então, de uma outra bactéria, vai se juntar, vai se fundir ao DNA da bactéria receptora, gerando, então, um novo conjunto de genes, um novo genoma. Essa bactéria agora, que já possui uma variabilidade, vai apenas se dividir, gerando novas bactérias com esse novo genoma. Então, transdução, a variabilidade ocorre porque um vírus introduz numa bactéria um DNA de uma outra bactéria. Beleza? Segundo mecanismo, a transformação. Transformação acontece quando a bactéria absorve um pedaço de DNA que estava no meio. Então ela vai reter, vai absorver esse DNA, vai capturar esse DNA e depois que o DNA entrou, a lógica é a mesma. Vai haver agora a fusão, a mistura dos DNAs, gerando um novo genoma nessa bactéria, ela se divide, gerando então bactérias com esse novo genoma. Ok? Então, na transformação, a bactéria vai absorver um DNA, um fragmento de DNA que estava disponível no meio. E tem a conjugação. Na conjugação, vai haver a formação de uma ponte citoplasmática, ou pile, entre duas bactérias. Uma bactéria, chamada bactéria doadora ou bactéria mais, vai transmitir o DNA para a bactéria menos, para a bactéria receptora. Não há uma troca. Conjugação em bactérias não tem troca de material genético, como ocorre em protozoários. Aqui é uma transferência num único sentido. Então, a bactéria doadora vai transferir uma cópia do seu material genético para a bactéria receptora.
ok? E aí, na bactéria receptora, vai haver o mesmo procedimento. Vai haver uma mistura desses materiais, uma fusão, formando então aqui um DNA novo, um novo genoma. Essa bactéria agora se divide, gerando bactérias com esse novo material genético, ok? Então, são 3 mecanismos de variabilidade genética que ocorrem em bactérias: transdução, por meio de um vírus; transformação, a bactéria absorve um fragmento do meio; e a conjugação, quando ocorre a transferência de material genético por meio de um pelo sexual ou pile da bactéria mais para a bactéria menos, sem contar a possibilidade de mutação. Mas mutação é um outro tipo de variabilidade, é um evento aleatório, mas obviamente também é uma forma de variabilidade. Beleza? Bem, então de bactérias foi isso, galera. Vamos manter o foco, manter o estudo, tá? E confia em mim, vai dar certo, beleza? Até a próxima.